Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Estevão, sou residente do RP de Química e hoje eu vou estar com vocês aqui para ministrar uma aula sobre soluções. Nós vamos abordar nessa aula de hoje os principais conceitos relacionados à classificação das soluções, certinho? Então eu espero que eu possa agregar com vocês em termos de conhecimento e vamos embora. Quando a gente fala de solução, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma solução, a sua definição. E partindo dos conceitos de química básica, solução nada mais nada menos é do que uma mistura homogênea. E quando nós falamos de mistura homogênea, é uma mistura que possui uma fase, certo? Se vocês derem uma olhadinha aqui nas anotações em amarelo, vocês vão perceber o seguinte: para ser uma mistura, nós temos que ter mais do que uma substância química. E especificamente no caso da mistura homogênea, que a gente vai chamar de solução, nós vamos ter dois componentes, um que vai ser chamado de soluto e o outro que vai ser chamado de solvente. Soluto sempre vai ser a substância química que vai estar em menor quantidade e o solvente sempre vai ser a substância química que vai estar em maior quantidade, ok? E aí vamos começar a classificar nossas soluções. O primeiro tipo de classificação que a gente vai realizar é quanto à fase de agregação da nossa solução. Muitas pessoas levam solução para o senso comum e acham que solução é mais ou menos o quê? São líquidos. E não é verdade. Existem três tipos de solução: as soluções sólidas, líquidas e gasosas. Quando nós falamos de solução sólida, a gente precisa se ater à ideia das ligas metálicas, que são as principais soluções sólidas que a gente tem na humanidade e que participaram de diversos processos, sejam históricos ou evolutivos. Uma dessas ligas que a gente pode citar aqui é o aço. Para quem sabe, o aço ele é muito importante e ele é muito utilizado desde o período aí, medieval ou antes mesmo, né? O aço ele é uma combinação do ferro com o carbono. O ferro sendo o metal, um dos metais mais abundantes que a gente tem na natureza e um dos mais fáceis também de se trabalhar, ok? Outra liga metálica que a gente pode citar aqui é o bronze. O bronze ele também foi muito importante, principalmente na questão histórica. Nós temos aí, né, a era da idade da pedra lascada, polida, e aí nós passamos da era da pedra para dos metais. E o bronze é uma liga metálica que ela inaugura essa época aí, a época dos metais. O bronze ele é feito por uma combinação, certo? Ó, entre cobre e estanho. Sendo assim, uma das ligas também mais importantes, tanto na utilização do dia a dia, como no período evolutivo, né, da sociedade. Já uma terceira liga que eu gostaria de trabalhar com vocês é a ideia do ouro. Né? Nós temos aí a ideia do ouro 18 quilates. O que é o ouro 18 quilates? O ouro 18 quilates ele é uma combinação de 75%, certo? Ó, de ouro e 25% de cobre. Poderia ser prata? Poderia, mas na maioria das vezes essa liga metálica de ouro 18 quilates ela é feita pela combinação entre 75% de ouro e 25% de cobre, ok? Nós temos que lembrar o seguinte, que quando nós falamos ouro 18 quilates, ele é o ouro que está baseado na questão da proporção do ouro 24 quilates. O que é o ouro 24 quilates, pessoal? É o ouro que tem 24 quilates, é aquele que tem 100% de ouro, certo? Então, se o ouro 18 quilates ele tem 75, o 24 vai ter 100%. Então, isso é uma questão de regra de 3, tá, pessoal? Então, a gente se baseia nessa ideia pela regra de 3. Além disso, nós temos uma outra liga metálica que ela é muito utilizada, principalmente quando a gente se refere à questão da odontologia, né? Galera, vem cá comigo. Quando eu falo do mercúrio, o mercúrio ele é o único metal na natureza que ele se encontra no estado líquido e ele pode formar uma liga metálica que nós chamamos ela de amálgama, certo? Então o mercúrio ele pode formar essa liga metálica aí, ok? Essa liga metálica normalmente ela é feita com esses dois metais aqui, ó, mercúrio
e ouro, ok? Mas quando nós vamos analisar mais profundamente, esse amálgama ele é utilizado nos consultórios de odontologia para ser instalado nos dentes, né, dos pacientes como a velha e boa obturação. Então nós temos aí mercúrio, estanho e prata, certo? Aí você vai perguntar, Estevão, mas o mercúrio, ele não é tóxico? Sim, é verdade. O mercúrio ele é um metal que, quando ingerido pelo ser humano, ele desativa enzimas que contêm selênio. E essas enzimas elas são principalmente responsáveis por fazer a eliminação de radicais livres. O mercúrio também ele pode provocar problemas de ordem neurológica no nosso corpo. Mas esse é o típico caso onde o bem é maior do que os malefícios que são feitos quando a gente utiliza esse metal no nosso corpo. Sem contar que a concentração, a quantidade dele é baixa. Lembra desse nome, concentração. Concentração é algo que a gente utiliza bastante no estudo das soluções e a gente vai ver um pouco mais à frente o que significa. Certo, pessoal? Então vem comigo, a gente chega à seguinte conclusão. Essa liga aqui, metálica, o amálgama, ok? Ela é utilizada quando a gente quer tratar de quê, pessoal? De obturações, certo? Então vamos fazer aqui algumas análises. Então, ó, essa liga ela é utilizada quando nós queremos tratar sobre obturações, tá? Agora, algo que é muito interessante, esses metais aqui, pessoal, são chamados, tá, de metais nobres, tá certo? Ó, então, o mercúrio, o estanho e a prata são metais nobres. Significa o quê? Que esses metais eles têm uma grande dificuldade de perder elétrons, de oxidar. E é até interessante, porque imagine só, você utilizar um metal na sua boca que perde elétron, que oxida. Provavelmente isso faria muito mal à tua arcada dentária, certinho? Mas uma coisa também é muito interessante, quando a gente morde algum metal, como por exemplo alumínio, e encosta perto da nossa obturação, nós geramos uma sensação de choque. Por quê, pessoal? Vem cá comigo. Ó. O alumínio, ele é um metal que a gente chama ele de altamente reativo. Então, o alumínio, ele é o que? Reativo. Quando eu falo que ele é reativo, pessoal, significa dizer que ele perde elétrons com muita facilidade, ok? E esses elétrons, pessoal, eles são abstraídos por quem, pessoal? Pelos meus metais nobres. Para que a gente tenha alguém perdendo elétron, alguém precisa ganhar. E nesse caso, quem ganha é o meu metal nobre. E aí a gente tem o quê? Um fluxo de cargas elétricas entre dois polos, ok? E aí, quando a gente percebe que a gente tem um fluxo de carga elétrica entre dois polos, significa dizer o quê? Que quando nós colocamos um metal menos reativo na nossa boca, ele tende a perder esses elétrons, tende a oxidar, e aí a nossa liga metálica que está aqui, né, o amálgama, tende a reduzir. E aí a gente gera o quê, pessoal? Uma corrente elétrica. Isso aqui é bacana porque quando a gente observa dessa maneira, nós chegamos ao conceito, pessoal, de pilhas. Então, o que a gente está formando aqui na nossa boca nada mais nada menos é do que uma pilha, onde o alumínio ele sofre oxidação, certo? Ó. Então, o meu alumínio aqui, ó, ele sofre oxidação. E aí, quando ele sofre oxidação, ele perde elétrons, ele é mais reativo. E a minha liga metálica, ela vai o que, pessoal? Ela vai reduzir, ela sofre o que? Uma redução. Ok, ó? Então, nós temos aí a nossa liga metálica sofrendo uma redução. Nesse processo, numa pilha, aquele polo que perde elétrons, que é o polo que oxida, nós chamamos ele do polo negativo da nossa pilha, certo? Já, pessoal, o polo que ganha elétrons, a gente chama ele do polo positivo.
positivo. É tanto que vocês vão encontrar essa questão dos polos também sendo chamados assim, ó. Toda vez que você tiver um polo aí, certo? Negativo, nós vamos chamar esse polo de ânodo. Enquanto o polo positivo vai ser chamado de cátodo, ok? Então sempre lembrar, ó, polo positivo, cátodo, polo negativo, ânodo. Então é interessante para ver o quê? Que essas soluções, principalmente as soluções sólidas, né, elas têm essa capacidade de conduzir correntes elétricas e elas estão presentes de uma forma muito forte na nossa vida, ok? Passando agora o nosso raciocínio, vamos aprofundar o conceito de soluções trabalhando a questão das soluções líquidas, né? Um exemplo de solução líquida, lembrar que para ser solução nós temos que ter soluto e solvente. Seria o que? Seria água, tá certo? Mais sal, seria aí um tipo de solução líquida. Nós poderíamos também ter aí água mais álcool, ok? E isso também formaria uma solução líquida. Então, soluções líquidas elas já são mais comuns no nosso dia a dia, ok? E para finalizar a questão das soluções quanto à fase de agregação, vamos para as soluções gasosas. Um tipo de solução gasosa que está muito presente no nosso dia a dia é o ar, né? O ar que a gente abstrai da atmosfera. Por que é uma solução, Estevão? O ar que a gente abstrai da atmosfera? Porque ele é composto de alguns gases, gás nitrogênio, gás oxigênio e demais gases, né, que são outros gases. Estevão, por que você colocou demais? Porque esses dois primeiros gases aqui, eles compõem quase 100% da nossa atmosfera. O nitrogênio, ele compõe 78% da nossa atmosfera e o oxigênio, ele compõe 21% da nossa atmosfera. Então isso aí já dá quase 99% da nossa atmosfera. Ok? Os demais gases, então, juntos somados, eles dão 1% da atmosfera. Então você percebe o quê? Que nós temos aí uma mistura homogênea, porque a gente não consegue diferenciar em questão de fases esses gases, onde eles juntos formam essa solução, a solução gasosa que a gente chama de ar, esse ar que provém da atmosfera, ok? Agora vamos passar para um segundo tópico, que é o tópico que vai classificar as soluções de acordo com o tipo da natureza das partículas dispersas, certo? E quando eu falo natureza das partículas dispersas, pessoal, eu estou falando nada mais, nada menos do que o meu soluto, certo? Então vamos classificar agora as soluções quanto à natureza do soluto. Vamos lá então. O primeiro tipo de soluto que a gente vai analisar são os solutos que têm a característica molecular, certo? E aí você vai me perguntar, Estevam, como assim molecular? Vem aqui comigo. Imagina só que eu pego esse soluto, um soluto até um pouco conhecido de vocês, lá na biologia, né? O C6, certo? H12O6, ok? Que o pessoal gosta de classificar como açúcar, né? Tem um nome específico, né? Um carboidrato isso aqui, mas o pessoal gosta de chamar de açúcar, então vamos deixar assim. O açúcar, ele é feito por alguns elementos químicos, né? Que elementos são esses? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Nós sabemos que são todos ametais. Se a gente for dar uma olhadinha na tabela periódica, todos aí vão ter um comportamento de ametal. E aí, quando eles se juntam, eles vão formar uma ligação que pode ser interpretada como covalente ou molecular. E substâncias covalentes ou moleculares, a gente sabe que elas não têm a capacidade de gerar íons, a não ser alguns casos específicos, como por exemplo os ácidos, por conta da diferença de eletronegatividade, certo? Lembrando que a eletronegatividade é a capacidade de você atrair um elétron para próximo de si mesmo, né, no caso dos elementos químicos, dependendo, certinho, do seu potencial de eletronegatividade. Mas nesse caso, quando a gente olha a eletronegatividade do carbono, hidrogênio e oxigênio, ela não é tão diferente assim, ok? Ela é muito próxima, então você não tem essa diferença, então você não gera aí cargas que a gente chama de parciais e muito menos você tem a capacidade de gerar íons, seja dissociando ou ionizando.
Então, quando a gente coloca uma substância como essa em água, certo? Ó, então, quando a gente coloca isso aqui dentro de um recipiente com água, a única coisa que vai acontecer é que esse soluto ele vai sair do estado sólido para o estado, o que, pessoal? Aquoso. O que é o estado aquoso? É aquele estado que a gente chama de dissolvido em água, ok? Então você não tem a capacidade de gerar íons nesse caso. Entretanto, quando a gente vai falar um pouco sobre substâncias iônicas, tá? Substâncias iônicas, lembra que são aquelas formadas entre metais e ametais, tá certo? Você já tem um comportamento diferente, né? Ó, se eu pegar aqui o NaCl, ó, NaCl, que é o cloreto de sódio, nós sabemos aí que o sódio é o que, pessoal? É um metal e o cloro é um ametal. O meu ametal, no caso aí, o cloro, ele tem uma eletronegatividade muito maior do que o sódio, fazendo assim com que o sódio ele doe o seu elétron para que ele possa ficar estável contendo 8 elétrons na sua camada de valência, que no caso vai ser a camada anterior dele, e ele vai se transformar em um íon, certo? Que é um cátion, um íon de carga positiva. Quando eu perco elétrons, eu fico com mais prótons do que elétrons. Então eu vou ter um excesso de cargas positivas. Então eu formo um cátion, que é um íon, né, de carga positiva. Já o cloro ele vai receber esse elétron, então ele vai ficar com um excesso de carga elétrica negativa. Então ele vai se transformar em um ânion, ok? Então, ó, esse NaCl aí, quando eu coloco ele em água, nada mais nada menos que acontece é o seguinte: a água ela vai ter a capacidade de separar esses íons, de separar o cátion sódio e o ânion cloreto, né? Que é o cloro quando ele ganha esse elétron aí do meu sódio. Então você vai formar aqui em solução Na+, mais Cl-, ok? E esses dois íons, eles estão, ó, no estado aquoso, né? Que é o estado que a gente tem dissolvido em água. Então a gente chama isso aqui, pessoal, de quê, ó? É muito importante ter isso em mente. Nós vamos chamar isso de íons livres. E esses íons livres, pessoal, eles vão conduzir corrente elétrica. Então é bem bacana isso também, ó. Quando a gente tem uma solução onde o nosso soluto ele tem uma característica iônica, essa solução ela tem a capacidade de conduzir, então conduz, ó, corrente elétrica, tá certo? Eu vou representar a corrente elétrica aqui como um I, lá da física, né? Da eletrodinâmica. Lá na eletrodinâmica a gente representa a corrente elétrica pelo I, ok? Então, soluções que você possui um soluto iônico, que são aqueles que têm a capacidade de liberar íons, né? Porque, pessoal, eu falei liberar e não formar, tá certo? Porque aqui a gente tem um processo que a gente chama de dissociação. Dissociação é apenas separar os íons que já são existentes, certo? Então esses íons eles já existem. Por que, Estevam? Eles já existem? Porque eles foram formados a partir de uma ligação iônica. Ó. Uma ligação entre um metal, certo? Ó. Ligação iônica, que é uma ligação entre um metal e um ametal. Ok, pessoal? Agora eu também posso formar íons. Quando eu falo formar íons, aí eu já vou olhar para o conceito, por exemplo, de ácido. Por que este é um conceito de ácido? Se a gente pega o HCl, HCl é um composto que você tem uma ligação covalente. Entretanto, o cloro ele tem uma eletronegatividade muito diferente da do hidrogênio. Então a gente tem aqui uma carga parcial negativa e a gente tem uma carga parcial positiva. Por quê? Porque os elétrons dessa ligação química, eles estão mais próximos do meu cloro. Então a nuvem aqui, ó, que vai mostrar o meu deslocamento do elétron da ligação química, ela está mais próxima aí do cloro. Quando eu coloco essa substância em água, a água ela faz o que, pessoal? Ela acaba quebrando essa ligação. Então, ela acaba quebrando essa ligação aí
E nesse processo de quebrar a ligação, correto, pessoal, é colocar água como reagente, tá? Aqui, ó, não em cima da seta. Quando a água ela quebra essa ligação, ela forma uma substância que a gente chama de íon hidrônio, que é a água que acaba abstraindo, ó, esse próton aqui, que é o H, né? O hidrogênio com a carga parcialmente positiva, porque quando quebrou a ligação esse elétron ficou com cloro, então ele se tornou positivo. Então o oxigênio da água acaba abstraindo esse próton, formando o hidrônio, que é o H3O+, e o cloro fica com o elétron da ligação formando Cl-. Então, literalmente aqui eu tinha uma substância que ela não tinha íons, e ela formou íons. Então a gente tem um processo que a gente chama aqui de ionização, que é a formação de íons a partir de uma substância que possui uma grande diferença de eletronegatividade, ok? Lembrar que essa ligação aqui, ó, do HCl não é uma ligação iônica, tá, pessoal? É uma ligação covalente. Só formou íons pela diferença de eletronegatividade. Estevam, onde é que está esses íons? Aqui, ó. É só você dar uma olhadinha. Então tá aqui os nossos íons, certinho? Passando agora para o nosso terceiro tópico, nós vamos falar da relação entre soluto e solvente de uma reação, de uma solução química, tá? E dependendo da proporção que você tenha de soluto em relação ao solvente, você pode classificar a sua solução como diluída ou concentrada. É muito comum a gente utilizar esse termo quando a gente, por exemplo, tem algumas situações do nosso cotidiano. A gente está na escola, então a gente está na rua e vai levar um amigo para casa. Isso não acontece tanto agora na época de pandemia, mas a gente ligava para a mãe, né, da gente, ou então para algum familiar e dizia, não, coloca uma água no feijão aí, tá certo? E aí o feijão ficava bem aguado, a gente dizia que ele ficava diluído. Pessoal, o que é esse termo diluído e o termo concentrado, que são dois termos que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia e a gente, sem querer, não sabe que a gente está tratando de solução. Uma solução diluída é quando, pessoal, a quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente, ela é pequena ou baixa, tá certo? Então, ó, a minha quantidade de soluto em relação ao solvente, ela é pequena. Significa dizer que eu tenho mais solvente do que soluto, ok? Já uma solução concentrada, pessoal, é aquela que a minha relação soluto-solvente ela é diferente. Eu tenho uma grande quantidade de soluto, certo? Em relação ao quê? Em relação ao meu solvente. Isso aqui fica muito claro quando a gente, por exemplo, vai preparar aquele suco instantâneo, né? Se você pega um saquinho daquele suco instantâneo e bota dentro de um copo de água, que tem, por exemplo, 500 ml, ele vai ficar muito forte. Por quê? Porque o seu solvente ele é pouco relativamente ao seu soluto. O seu soluto vai ter muito ali. Agora, se você colocar isso aí dentro de uma jarra de 2 litros, você já tem algo mais diluído, porque a quantidade de soluto em relação ao solvente já não vai ser tão grande. As partículas elas vão estar mais dispersas, certo? No teu sistema ali, ok? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para algo, certo? Vem aqui comigo. Imagina que você tem aqui, ó, o seu primeiro recipiente. Vou chamar esse recipiente aqui de 1 e vou chamar esse recipiente de 2. Nesse primeiro recipiente você tem uma quantidade de líquido igual a 10 litros. Então aqui, ó, você tem 10 litros de um líquido. E aqui você tem, ó, 2 litros de um líquido. Vamos dizer que esse líquido é a água, certinho? E eu coloco aqui, ó, nesse meu primeiro recipiente, 100 gramas de sal. E no segundo recipiente, que eu tenho um volume menor de líquido, eu coloco 80 gramas de sal. Se eu perguntasse para você agora, onde é que tem uma maior massa de sal? Você ia dizer para mim, a maior massa de sal está no recipiente 1. Eu tenho uma quantidade de sal maior no recipiente 1 do que no recipiente 2. Mas se eu perguntasse para você, quem é que está mais concentrado? O recipiente 1
ou recipiente 2. Aí tem que ter cuidado, pessoal, porque concentração depende da relação entre soluto e solvente. Então, se a gente fizer um cálculo aqui rapidinho, nós vamos perceber o quê? O símbolo que a gente utiliza para concentração na química é esse aqui, tá, pessoal? Então, a gente vai expressar a concentração aí da minha solução dessa maneira. E aí, a concentração dessa solução vai ser o quê? A quantidade de soluto. Soluto para mim não é o sal, então, para o recipiente 1, vai ser 100 gramas de sal, certo? Para quantos litros de água, pessoal? Para 10 litros de água. Então, nós vamos ter aqui 100 gramas de sal para 10 litros de água. Quando nós fazemos aí, essa divisão, nós chegamos à seguinte ideia, que nós vamos ter 10 gramas, tá? 100 dividido por 10 dá 10, né? 10 gramas de sal a cada 1 litro de água. Já quando eu vou para o meu segundo recipiente, que eu vou olhar essa concentração aqui, a minha concentração ela chega na seguinte ideia, que nós vamos ter 80 gramas, tá, de sal a cada quantos litros de água? 2 litros de água. Fazendo essa divisão, 80 dividido por 2, isso é o que? 40 gramas por litro. Então significa dizer que a cada 1 litro já eu vou ter 40 gramas do meu sal disperso no meu líquido. Então o que é que eu posso dizer aqui? O que é que eu posso afirmar? Que a massa no recipiente 1 de sal ela é maior do que no recipiente 2. Entretanto, a concentração não é a mesma coisa. A concentração do meu sal, certo? No recipiente 1, ela é menor do que a concentração do sal no recipiente 2. Então, que desde agora vocês já tenham a noção do que é concentração, o que é massa. Massa não está diretamente ligado à concentração. Concentração é a relação entre o soluto e o solvente em uma solução. Massa é a quantidade, por exemplo, aqui do teu soluto, né? Quando a gente está falando de solução. No nosso dia a dia a gente pode falar sobre outras coisas aí, envolver o conceito de massa, certo? Mas massa e concentração não é a mesma coisa. Então, o que é que eu posso afirmar? Eu posso dizer o seguinte, que a solução 2 tem uma quantidade menor de sal do que a solução 1. Entretanto, a solução 2 ela é mais concentrada do que a solução 1. Então, eu já posso afirmar isso aí. Que a solução 2 ela vai ser mais concentrada do que a 1. Mesmo ela tendo uma quantidade de sal menor. E para finalizarmos aí a nossa aula, nós vamos partir para o nosso tópico 4, que é classificar as nossas soluções quanto à saturação. Quando a gente fala, estou saturado, saturado significa que a gente está de saco cheio, né? A gente atingiu o nosso limite. Então vamos entender o que é o conceito de saturação? Para entender o conceito de saturação, a gente tem que entender o que é coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade ele indica a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Então, olha só, é quanto você vai conseguir colocar de soluto em um solvente a uma determinada temperatura. Por que, pessoal, a temperatura ela tem que ser específica? Porque quando eu vario a temperatura, se eu aumento ou diminuo, eu posso aumentar a solubilidade ou diminuir a solubilidade do meu soluto. Eu posso conseguir dissolver mais ou menos. Por isso que esse coeficiente ele é tão específico. Em uma determinada quantidade de solvente, você só pode dissolver uma determinada quantidade de soluto a essa temperatura. E eu coloquei aqui, por exemplo, esse caso. Esse coeficiente de solubilidade diz o seguinte, eu só posso dissolver 20 gramas de sal em 100 gramas de água a 30 graus Celsius, certo? Então, olhando para isso aí, imagina que eu tenho um sistema, eu tenho 100 gramas de água e coloco, por exemplo, 17 gramas de sal. Eu não atingi ainda o meu coeficiente de solubilidade. Então, eu vou chamar essa solução, tá certo? De insaturada, ok? Aqui na solução saturada seria quando eu atingisse o coeficiente de solubilidade. Pela definição aqui tá ainda não atingiu, tá? Vocês corrigem aí. Solução saturada é quando você atingiu o coeficiente de solubilidade. Então seria colocar 20 gramas de sal em 100 gramas de água, tá certo? A 30 graus Celsius. Tem que ser essa temperatura que o coeficiente fala. Se você colocar em uma temperatura diferente, possa ser que você consiga dissolver mais ou menos, porque como eu falei, essa variação aí de temperatura, ela influencia diretamente, tá certo?
na quantidade de soluto que você consegue dissolver aí dentro do seu solvente. E uma solução supersaturada é aquela solução que nós aí conseguimos dissolver mais do que o máximo. Se o máximo aqui é 20, se eu consigo dissolver mais que 20, então eu vou dizer que essa solução é supersaturada. Certinho? Então, isso é o que a gente precisa saber sobre as classificações de soluções. E aí a gente vai dar uma pausa por aqui. No nosso próximo vídeo nós vamos aprender a classificar na prática as soluções em insaturada, saturada, supersaturada e vamos ver como se forma uma solução supersaturada, ok? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, dá um like, compartilha com teus amigos, tá certo? Incentiva o projeto do RP aí pra frente, porque só assim a gente vai conseguir gerar uma educação de qualidade para quem realmente precisa e não tem acesso tão fácil assim à educação, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal!